Graça e paz. Quero trazer uma pauta hoje importantíssimo para nós cristãos, nós que temos a nossa convicção de fé, crendo em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu quero já ir direto ao tema, pois um tema relevante, importantíssimo, que vai falar muito com você, assim como falou comigo. Quando me deparei ao ouvir algumas lives e também lendo algum material, alguns livros, pude ver aqui extraindo, e isso me saltou aos olhos e me tocou o coração como realmente algo que merece nossa atenção, vale gastar um tempinho, poucos minutos, e nós vamos ouvir uma palavra, uma mensagem que vai falar muito ao seu coração. E eu creio que isso fará um divisor de águas na sua vida. E para já começarmos, eu quero aqui, se puder, dar um título, para esta palavra, é o alto chamado do reino. E o sistema religioso e a cultura do discipulado. O que há entre esses dois? Que contraste, que paradoxo nós podemos aqui elencar sobre essas duas propostas? Segundo o versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nessa palavra podemos fazer uma divisão, já apresenta-se nela mesmo uma divisão bem clara. Reino de Deus e as demais coisas. E aí nós vamos agora aqui então aprofundar nessa questão e ver. Primeiramente, o reino de Deus não é apenas um conjunto de princípios religiosos, nem um modelo institucional. O reino é o governo de Deus manifesto na vida daqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. Jesus não veio estabelecer uma religião semelhante às existentes de seu tempo. Ele veio anunciar um reino. Segundo Mateus 4,17, ele veio formar discípulos. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Em 2 Coríntios 5,18, Paulo fala isso. A religião pode até produzir, e produz frequentadores. O reino produz filhos que refletem o caráter do Pai. E assim, então, nós podemos já abrir aqui duas bases, duas portas distintas. Os dois chamados. O chamado inferior é o chamado voltado para aquilo que é apenas terreno, institucional e humano. O alto chamado é o chamado celestial, descrito pelo apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alto chamado não consiste em ocupar posições, mas em refletir Cristo. E aqui eu quero elencar uns paradoxos, entre essas duas portas, entre esses dois ambientes. A religiosidade centrada no sistema, ela busca estruturas como fim. A cultura do reino é Cristo como centro. A religiosidade centrada no sistema, ela tem como base organização sem transformação. A cultura do reino é transformação produzida pelo Espírito. A religiosidade centrada no sistema valoriza lugares. A cultura do reino valoriza pessoas. A religiosidade centrada no sistema, ela busca a cultura interna, a prática da cultura interna. A cultura do reino busca a verdade eterna. A religiosidade trabalha para alcançar membros. A cultura do reino busca formar discípulos. A frequência é a base da centrada no sistema. Na cultura do reino, a fidelidade é que é enaltecida. A religiosidade centrada no sistema busca o pertencimento. Já a cultura do reino, alinhamento ao reino. Na religiosidade centrada no sistema, a permanência é o que é valorizado. E na cultura do reino, é a transformação. E a visão seletiva da religiosidade centrada no sistema contrasta com a misericórdia manifesta na cultura do reino. E assim, nós vamos vendo que dependem do ambiente,
a religiosidade centrada no sistema, enquanto a cultura do reino transforma o ambiente. E assim tem muito mais para a gente poder falar, mas vamos deixar para uma outra pauta. E eu quero prosseguir aqui falando um pouco mais sobre o reino, né, e a transformação da atmosfera. Uma das marcas impressionantes da vida de Jesus Cristo era sua capacidade de transformar qualquer ambiente. Ele entrava em casa de publicanos, aproximava de pecadores, tocava leprosos, conversava com samaritanos e jamais era contaminado espiritualmente por eles. Pelo contrário, sua presença transformava pessoas. Vós sois a luz do mundo. A luz não foge das trevas, ela dissipa as trevas. Jesus demonstrou essa realidade quando entrou na casa de Zaqueu, quando libertou o gadareno e quando chamou Levi entre os cobradores de impostos. Onde Cristo chegava, o ambiente era transformado. E aí abrimos uma pergunta: quem governa a atmosfera? O discípulo maduro não é governado pelo ambiente, ele vive governado pelo Espírito Santo. Paulo escreveu: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O ambiente influencia aqueles que vivem segundo a carne, mas aqueles que andam no Espírito influenciam o ambiente. Quando a presença de Deus governa uma vida, ela se torna sal da terra e luz do mundo. Não somos chamados para absorver a cultura das trevas, mas para manifestar a cultura do reino. Jesus não chamou membros, mas discípulos. A última ordem de Cristo foi clara: ide, porém, fazei discípulos de todas as nações. O objetivo nunca foi apenas aumentar o número de frequentadores. O propósito era formar homens e mulheres semelhantes a Cristo. Discípulos vivem para obedecer, discípulos reproduzem discípulos. Discípulos carregam o caráter do Mestre, a autoridade do reino. Toda autoridade verdadeira procede de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade espiritual não nasce do cargo, nem da posição ou do reconhecimento humano. Ela nasce da comunhão com Deus. Quanto mais alguém está debaixo do governo de Cristo, mais autoridade possui para servir, libertar e conduzir outros. E eu quero já partir aqui para uma aplicação. E a pergunta que fica é: não é apenas onde estamos. Quem governa a nossa vida? Se Cristo governa nosso coração, levaremos sua presença para nossa casa, nosso trabalho, nossa cidade e nossa geração. Não seremos controlados pelo ambiente. Seremos agentes de transformação. Assim como Jesus entrou em ambientes marcados pelo pecado e manifestou o reino, também somos chamados a viver de tal maneira que a presença de Deus transforma a atmosfera ao nosso redor. E já concluindo esta fala, o reino de Deus não é uma experiência limitada aos templos. É uma realidade que invade todos os ambientes onde Cristo reina. O sistema religioso pode produzir conformidade exterior. O reino produz transformação interior. O sistema forma participantes. O reino forma discípulos. O sistema preserva estruturas. O reino revela Cristo. Quando todo o nosso ser se submete ao governo de Deus, deixamos de apenas ocupar espaços religiosos, para nos tornarmos embaixadores do reino, levando a luz de Cristo a um mundo que ainda está em trevas. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para finalizar, eu quero deixar aqui algumas palavras, mensagens de homens da igreja, homens da história da igreja, que deixaram suas marcas em suas vidas como um caráter transformado. Agostinho de Hipona disse: 2 amores edificam 2 cidades. O amor de si até ao desprezo de Deus edificou a cidade terrena. O amor de Deus até o desprezo de si edificou a cidade de Deus. John Wesley: o Evangelho de Cristo não conhece outra religião senão a santidade. Dietrich Bonhoeffer: quando Cristo chama um homem, chama-o para morrer. A.W. Tozer: a verdadeira adoração
transforma o adorador na imagem daquele que ele adora. E por fim, o Atmani, a obra de Deus nunca pode ser maior do que a vida espiritual do homem que ele usa. E assim, obedeçamos à ordenança do Senhor: ide e fazei discípulos de todas as nações. Deus os abençoe e até a próxima.